Tudo começou, na verdade, quando eu comecei a ter aquela vontade de realmente procurar por uma oportunidade no banco, né? Foi final, mais ou menos, final do ano passado, e foi quando eu comecei a procurar por vagas dentro do Banco Itaú. Eu vi que já não seria uma jornada fácil, porque tem vários procedimentos, né? E a gente já tem aquela ideia, pelo menos eu tinha aquela ideia de que entrar no banco como jovem aprendiz era uma coisa muito mais difícil e complicada. Mas assim, com força e dedicação a gente consegue. Então foi aí que eu procurei no site 99 Jobs, né? Lá geralmente estão todas as vagas de jovem aprendiz para o Itaú, quanto vagas internas também da empresa. E lá eu achei várias vagas sobre jovem aprendiz e comecei a me cadastrar. Logo de início eu passei várias semanas aguardando algum retorno, não obtive retorno logo de primeira mão, mas aí eu continuei aguardando. Foi numa época que estava em pandemia, então as agências estavam, né, um pouco mais fechadas, não estavam com funcionamento no qual a gente vê ultimamente. Então, assim, eu procurei tirar um período do dia para eu poder ir lá presencialmente na própria empresa, conversar com o gestor, conversar com o gerente da empresa, para poder estar entregando meu currículo. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas não recomendam, pede para você mande por e-mail e tudo mais, mas eu me desafiei e fui lá, eu digo, ó, vamos ver no que dá aí. E aí eu levei o currículo, peguei, deixei lá com o próprio gestor, na verdade, eu deixei na porta com que na época era o estagiário, e aí eu conversei com ele, expliquei, na época estava lotado, porque era o período de quinto dia útil de pagamento, mas eu entreguei para ele e deixei o currículo. Porém, eu não fiz só isso, porque eu acho que assim, é uma coisa conjunta, você não pode só fazer uma coisa, você tem que fazer várias a fim de obter o resultado. Então, eu entreguei o currículo, fiz o cadastro, entreguei o currículo e depois eu comecei a cadastrar, procurar pessoas que trabalham lá no LinkedIn. Né? Uma dica muito importante também é estar com o LinkedIn em dias, organizar o LinkedIn, porque foi a partir disso que várias oportunidades começaram a surgir. Na época eu tinha um LinkedIn só como uma forma assim de procurar emprego mesmo, conversar com as pessoas, não tinha nada organizado. E na hora que eu vi a importância disso, foi que eu comecei a organizar todo o LinkedIn no padrão certinho. E aí eu comecei a entrar em contato com alguns gestores, comecei a entrar em contato com algumas pessoas que trabalhavam nessa agência, né, aqui da minha região. E aí foi quando eu conversei com algumas pessoas que trabalham lá e aí a gerente na época de lá, né, a gestora, chegou e falou para mim, olha, a gente não está tendo vaga aqui, porém é muito provável que daqui a um mês a jovem aprendiz que está atualmente, ela vai, né, o contrato dela vai terminar, então vamos estar abrindo vaga. Quando abrir, a gente entra em contato. Ela pediu novamente para que eu mandasse o currículo por e-mail dela, mandei o currículo e fiquei aguardando, né, naquela ansiedade toda. Aí fiquei aguardando, esperando, até quando foi início, meados de janeiro, eu recebi a ligação, na verdade, né, me chamando para poder participar de uma entrevista lá na agência. Porém, na época, eu acabei perdendo a ligação, não vi, né? Uma coisa é muito ficar atento ao número de telefone, pessoal. Não colocou o número, fica atento no celular, não deixe o celular no mudo, porque eu perdi quase por pouco eu perdi por conta disso. Então, assim, como eu estava muito à procura e queria muito, eu estava vendo que estava demorando do pessoal entrar em contato, então eu mesmo voltei no LinkedIn, entrei em contato. Para você ter noção, eu entrei em contato com pelo menos 5 pessoas pelo LinkedIn daquela agência. E fora de agências vizinhas também que o pessoal se conecta e conversa, então eles falaram, rapaz, tem um rapaz ali de tal lugar que está procurando bastante essa vaga aqui. E aí foi que eu peguei, mandei uma mensagem de novo, e aí a moça falou, vou deixar seu currículo. Aí ela pegou e falou, eu entrei em contato com a gestora e falaram que já tinham entrado em contato com você, mas não conseguiram o resultado. E assim, o cadastro geralmente que a gente faz aqui, onde eu moro, para jovem aprendiz, geralmente é no CIE. Então, eu deveria estar com o meu cadastro em dias no CIE, tudo organizadinho. Então, como eu já vinha procurando isso já fazia um tempo, eu acabei já estando com o cadastro todo organizado. Então, a vaga, no entanto, a vaga não apareceu para mim, porque o Itaú aqui não tem na minha cidade, então eu tive que me deslocar para a cidade vizinha, que é bem próxima também. E assim, a vaga não apareceu para mim. Porém, as pessoas que haviam sido chamadas, né, pelo banco para poder participar da entrevista já eram pessoas que já tinham sido chamadas pelo CIE. E eu e mais um outro rapaz foi chamado à parte. Então, eu fui pelo LinkedIn, o outro, se não me engano, foi recomendação de alguém. Então, assim, foi que eu consegui entrar em contato pelo LinkedIn e confirmar a entrevista para poder participar no dia. Então, assim, depois que eu confirmei a entrevista no dia, foi que veio aquela preocupação louca, né? Porque eu comecei a ver, nossa, eu consegui agora a oportunidade de conseguir uma entrevista, né? Que é muito difícil. Eu consegui, agora eu tenho que me dedicar para conseguir mesmo estar lá. E aí eu foquei mesmo, tirei todo o pensamento negativo de que poderia dar errado, de que não ia dar certo, porque eu acabava me dando muito mal com relação a isso, porque todas as entrevistas que eu fazia, na hora que eu via aquela ruma de candidato, eu já me desesperava, já achava que não ia dar certo.
E aí, dessa vez, eu tentei fazer diferente, tentei focar e pensar assim, ó, a vaga já é minha, não importa quantas pessoas tem aqui. E aí foi assim que eu fiz. Aí tinha um grupo no Facebook, na verdade, é um grupo de estagiário, pessoal do estágio, e assim, de agência do país todo. E aí eu tava nesse grupo e comecei a mandar mensagem lá perguntando pro pessoal o que vocês acham, que perguntas eles poderiam fazer no dia da entrevista e tal. E aí o pessoal foi dando várias dicas, eu comecei a anotar. Na verdade, tem um caderno que tinha anotado de perguntas do que eu ia falar, e eu comecei a anotar tudo. E aí tentei internalizar tudo que eu ia falar no dia. E aí quando eu cheguei lá no dia, né, na verdade, era num dia, acabou sendo no outro. E lá já tinha eram 6 candidatos comigo, se não me engano, 6 a 7, e era só uma vaga. A agência só tinha uma vaga para aprendiz. E assim, na hora que eu soube, eu fiquei até meio assim, né? Porque eu fiquei meio apreensivo, porque eu já participei de outros processos seletivos, né? É, assim, para alguém que esteja me assistindo, sabe que eu venho procurando há muito tempo, tem mais ou menos uns 5 anos que eu procurava vaga de jovem aprendiz, era muito complicado, porque como eu sou de uma cidade e a vaga só tem na cidade vizinha, era muito difícil realmente conseguir a oportunidade. Então, assim, na hora eu já cheguei a participar de entrevistas que tinham mais de uma vaga e era menos candidatos e eu não consegui. Fiquei imaginando, nossa, aqui no banco eu não vou conseguir uma vaga só, 6 candidatos. E aí eu fiquei naquela apreensão de que não ia dar certo, não ia dar certo, mas assim, eu tentei desfocar disso e focar no que realmente eu ia fazer no momento. Então aí eu participei da entrevista, no dia da entrevista, como o pessoal que já tinha sido ido pelo CIE já tinha feito, só ficou eu e esse outro rapaz que tinha sido recomendado. Nós dois fizemos a entrevista com a gestora operacional e a gestora geral na época de lá. Fizemos nós dois a entrevista em grupo. E assim, as perguntas que eles fizeram são perguntas assim, realmente perguntas que fazem toda a entrevista. Pediu para que a gente se apresentasse, perguntou sobre nossos anseios, o que a gente queria, qual era o nosso objetivo, nosso plano de carreira, o que a gente pretendia em estar fazendo ali no banco, né? Então, perguntava mais sobre nossas aspirações para o futuro, do que a gente realmente queria ali na empresa, entendeu? Porque eles querem uma pessoa que esteja realmente determinada a ficar, porque assim, o Itaú é uma empresa que ele quer que você cresça lá dentro, entendeu? Então, assim, uma coisa também às vezes chega uma pessoa que fala, a vaga é para um banco, mas aí você fala que você quer, por exemplo, uma vaga para direito, você quer ser, sabe, uma vaga que não tem nada a ver com a vaga naquele momento. Então aquilo acaba já descartando na hora. E foi o que aconteceu com os candidatos. Ele acabou falando que queria uma outra coisa, mas ele estava em uma coisa ali no momento. Então você tem que ter foco no que você vai falar na hora, entendeu? Porque isso acaba, né, dando aquele destrinchamento na hora. Então, assim, eu tentei falar, tipo assim, tentei me destacar, falar o máximo, né, para quem sabe, nas instituições financeiras, tem uma certificação, que é a CPA, né, certificação da Ambima, que isso faz todo o diferencial. Antes de entrar, eu fiquei na luta para poder tentar tirar essa certificação antes de entrar no banco, porque eu sabia que isso poderia ser um diferencial, apesar de não ser exigido para jovem aprendiz. Então, já deixo logo a dica. Se você quer realmente entrar no banco, procure essa certificação, mesmo como jovem aprendiz, porque se você entra com ela, ou então se você consegue entrar sem ela, mas você tira depois, isso abre oportunidades incríveis para você. Então, eu não consegui tirar até o momento da entrevista, era muito pouco tempo que eu tinha, né? Acabei fazendo, mas não consegui passando, mas aí depois, futuramente, depois que eu consegui entrar, eu acabei tirando, conseguindo. Mas enfim, é todo um processo. Depois que eu fiz essa entrevista, né, eu aguardei mais ou menos uma semana, foi a entrevista mais rápida que eu fiz, assim, toda a minha vida. Assim, quando o negócio vai para dar certo, ele já vai fluindo, porque eu já participei de seleções que eu esperava meses e não obtive retorno nenhum. E assim, simplesmente essa na semana seguinte, a gestora já me ligou para lá, né? Um fato interessante é que na época eu tinha 17 anos, né? Foi em janeiro, eu fazia 18 em fevereiro, e para poder entrar no banco tem que ter no mínimo 18 anos, não pode ter menos que isso. Né? Eles exigem que tenha também o ensino médio preferencialmente concluído, porque você trabalha geralmente manhã e tarde, né? Na onde trabalha de 9 às 3, então assim, é o horário que pega amanhã e à tarde. Ou então que você esteja estudando pelo menos no turno da noite, né? Então, assim, quando eles me ligaram, eu tinha esquecido, eu coloquei tudo no currículo, esqueci que eu tinha 17, mas que já ia fazer 18. E aí eles entraram em contato perguntando, você vai fazer 18 quando? Aí eu falei, não, vou fazer próximo mês. E aí eles falaram, tudo certo. E aí, quando demorou poucos dias, eles já entraram em contato, falando que o pessoal do RH já entrou em contato para poder fazer todos os trâmites, para poder já começar um mês depois. Então, assim, foi todo um processo, foi toda uma correria realmente para poder fazer dar certo. Não foi fácil, porque realmente não é, como eu falei, eu já vinha procurando há muitos anos, então é uma tarefa que não é fácil, mas assim, depois que você entra, as oportunidades vão abrindo, vão surgindo
vão surgindo muitas oportunidades incríveis depois.